Você lembra que no vídeo anterior, quando eu fiz a resenha do livro Liberte-se dos Seus Medos, de Napoleão Hill, eu prometi que voltaria aqui para abrir um por um desses medos e revelar um oitavo, que eu não vou dar spoiler nenhum agora, mas que, olha, eu garanto para vocês, fiquem até o final, porque é muito importante, tá? Esse vídeo, inclusive, é importante que você compreenda para se livrar de todos eles antes do ano acabar. Então, como promessa para mim não é dívida, promessa para mim é missão, hoje eu vou cumprir isso aqui com vocês. Então imaginem por um instante como é que seria a sua vida se o medo não estivesse mais no comando das suas decisões. Imagina que os seus projetos, todos aqueles sonhos que você tem, com qual facilidade você os tiraria do papel? As conversas que você faria e você teria simplesmente pela coragem de ter. Os relacionamentos que você viveria de forma mais leve e verdadeira. O dinheiro que você tanto quer e deseja, você deixaria entrar sem sabotar aquelas oportunidades que você realmente diria sim hoje. Esse vídeo é para você, se você quer fazer isso, quer dar esse salto. Se lá eu te apresentei, de certa forma, um mapa através do livro, aqui eu quero te mostrar esse terreno limpo, um território claro para você poder plantar e prosperar. E eu vou te mostrar o que esses 7 medos principais, mais esse 8º fantasma, que é grande, que é o pior de todos, tá? Porque é quando você entra num estado de medo generalizado, quando você deixa essa névoa tomar a conta da sua vida, porque é que tudo para. E aí você vive no piloto automático, sempre esperando o pior. Não é justo com você, que nasceu para viver uma vida extraordinária. E você nunca mais vai enxergar a vida ou deixar que a sua mente comande. Você vai voltar para o comando. Combinado? Antes de nós mergulharmos, então, deixa eu me apresentar rápido para você que chegou agora. Eu sou o Michael Oliveira e esse aqui é o canal Extraordinariamente. Um espaço de consciência, onde eu falo de lei da atração, de física quântica, de espiritualidade aplicada e mentalidade próspera para você criar uma vida realmente extraordinária que nasceu para viver. Assim como a minha, eu uso através da minha vida tudo aquilo que funcionou para mim para compartilhar com vocês com o maior amor. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações e deixa o seu like aqui embaixo, porque isso mostra para o YouTube que esse assunto é importante. E já comenta aqui, ó, eu escolho a coragem. Só para eu saber também que você está comigo nessa caminhada de destronar o medo e coroar uma nova versão de você mesmo. O primeiro medo é o medo da pobreza. Esse primeiro fantasma da pobreza, ele não é só um medo de ficar sem dinheiro. É um medo de não ter o suficiente, de passar vergonha, de ser humilhado, de depender de outras pessoas, de nunca conseguir chegar lá no lugar da realização dos seus sonhos, da manifestação. E por falar em manifestação, esse medo se manifesta daquele jeito que você talvez conheça. Pensa bem se já aconteceu. Você tem uma ideia boa, mas pensa, e se eu perder tudo se eu investir nisso? Ou surge aquela oportunidade, mas a sua primeira reação é, melhor eu não arriscar. Você melhora um pouco de vida, sobe o status e sem perceber começa a se sabotar, atrasar, gastar sem consciência, como se não conseguisse sustentar esse novo nível de acesso. O medo da pobreza, ele não trava apenas a sua conta bancária, ele trava a sua identidade. Percebe? Você começa a se ver como alguém destinado apenas à escassez. Você sabe qual é a cura? É começar a trocar a pergunta, e se eu perder? Por, e se der muito certo? Então é assumir a responsabilidade pelas próprias finanças, por exemplo, estudar, planejar, se abrir para novas fontes de renda e principalmente mudar a forma como você se vê, não como uma vítima da economia, do governo, das administrações, mas como um criador de valor. Isso é muito importante, certo? Segundo medo é o medo das críticas. Nossa, esse fantasma, ele é, vamos dizer assim, traiçoeiro. Porque ele faz você dizer frases do tipo, eu não posto porque não está perfeito ainda, eu não vou começar porque ainda não estou pronto, eu não falo porque posso ser julgado, eu tenho vergonha do que as pessoas vão falar.
O que é que elas estão pensando de mim? O que é que elas vão pensar se eu fizer isso? E no fundo, você não tem medo de errar, na verdade. Você tem medo de que alguém veja você errando. É muito diferente. E aí, sabe o que acontece? Você acaba se escondendo. E quem se esconde não vive a própria potência, sobrevive na brisa. Isso não é viver. Esse medo ele é alimentado por experiências de humilhação, talvez da infância, comparações, broncas, diversos traumas. Mas olha uma verdade crua. Você já está sendo julgado, fazendo ou não fazendo. Então que, pelo menos, te julguem tentando ser quem você veio para ser. Assuma isso. Porque a chave aqui é trocar essa necessidade de aprovação externa das pessoas, de quem quer que seja, pela decisão de expressão. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser verdadeiro, ser você. Quem precisa de você perfeito não te ama. Entendeu? Faz todo sentido. É um respeito, não um respaldo, certo? O terceiro medo é o medo da saúde fraca, ou o medo, por exemplo, da doença. Esse fantasma é aquele que constantemente ele te traz um pensamento de algo grave que está prestes a acontecer. Então você sente uma dorzinha e já imagina um diagnóstico terrível. Você consome uma notícia de doença na TV, nas redes sociais, o tempo todo ali vendo, conversa só sobre isso, pesquisa sem parar e adivinha. A sua mente começa a viver um estado de alerta, como se isso fosse relacionado à sua vida. Esse medo ele rouba o seu estado de presença no agora, e você começa a viver respirando com a cabeça na tragédia que está próximo de acontecer no futuro. E é só na sua mente. Então aqui não se trata de negar problemas reais de saúde, tá? Nem de jogar a responsabilidade fora. É sobre entender que a sua mente pode colaborar ou atrapalhar o seu corpo, de acordo com a sua escolha. Então quando você entra nesse ciclo de medo constante, de ansiedade, preocupação, o corpo responde. A cura começa quando você, na mente, assume os cuidados que estão nas suas mãos. Busca apoio profissional quando necessário, tá? Não quando fica imaginando, nada de hipocondria e principalmente quando você escolhe alimentar pensamentos de vida, de saúde, de recuperação, ao invés de alimentar diariamente um filme de terror interno. Você não controla tudo, mas você controla o que você alimenta dentro da sua própria cabeça com aquilo que você foca a atenção. Faz sentido? Nosso quarto medo é o medo de perder o amor. Nossa, quantas pessoas têm esse medo? Ele transforma todas as relações em prisões emocionais. Ele se manifesta da seguinte maneira: ciúmes excessivo. Faz sentido? Controle sobre o que o outro faz, posta, com quem fala. Necessidade constante de provas de amor. Testes emocionais. Chantagens. Ameaças veladas. No fundo, a pessoa ela não acredita que é amada. Então, ela tenta segurar o outro pela força, pela culpa e por essa hipervigilância. E sabe qual que é a consequência disso? O que ela mais teme, perder o amor, vai sendo construído dia após dia. Porque ninguém aguenta viver sob pressão de suspeita, entre outros, 24 horas por dia. Vamos concordar? A virada aqui ela é bem mais profunda. É começando, por exemplo, com parar de tentar reter o amor do outro e começar a construir um campo de amor dentro de si, para isso se unificar. Porque quando você começa a se tratar com respeito, com dignidade, com cuidado, você naturalmente ajusta o padrão de relacionamento, você deixa de aceitar migalha, desrespeito, abuso e as relações passam a ser escolha e não um desespero. Faz sentido? O quinto medo é o medo de perder a liberdade, gente. Esse é praticamente claro e autoexplicativo. É o medo de ficar preso. Preso num emprego, num relacionamento, numa dívida, num sistema, numa vida que não te representa. Esse medo ele causa até uma certa agitação. Porque ele pode levar, inclusive, a dois extremos. Ou você aceita qualquer coisa por medo, ou com medo de perder as seguranças que tem, você foge de qualquer compromisso com medo de ser controlado. Só que os dois extremos são uma prisão. A verdadeira liberdade, ela começa dentro da mente. Eu sempre falo para vocês que é dentro da mente porque é real. É a liberdade de dizer sim quando faz sentido e não
quando também fizer sentido dizer não. É a liberdade de você escolher valores, prioridades, ambientes, relacionamentos, pessoas, mesmo que leve tempo para construir a vida que combina com o que você prioriza. Não estar em qualquer que seja a situação por obrigação, porque quando você entende que compromisso não é sinônimo de cadeia e que é possível criar uma vida em que a liberdade e a responsabilidade elas têm que caminhar juntas, esse medo começa a se organizar dentro de você e desaparece. Solte esses contratos emocionais. Rasgue-os na sua mente, para você seguir leve, feliz e livre. O sexto medo é o medo da velhice. Nossa, na enquete lá no grupo Extraordinariamente, foi o medo que mais falaram que ainda se tem. Porque nós vivemos uma cultura que idolatra o novo e descarta o velho. E aí, muita gente entra em desespero com o tempo. Então ficam com medo das rugas, medo do cabelo branco, medo de perder valor com a idade, medo de ser substituído, esquecido, descartado. Esse medo, gente, faz a pessoa desperdiçar a idade que tem desejando uma idade que já teve, uma fase que já passou. Então ela vive com uma proximidade de medo linkada ao passado, esquece o presente e a sabedoria adquirida. E a verdade é que o tempo traz coisas que nenhuma juventude compra, que é essa visão, a experiência, a profundidade, a leitura da vida. Isso é muito importante, porque cada fase do viver é uma joia. Então, quando você para de controlar o relógio e decide usar cada fase como uma escola, a velhice deixa de ser inimiga e passa a ser uma expansão de consciência. Você não vai ficando velho, você vai se tornando muito mais você, muito mais leve, porque você já passou por todos os processos de lapidação, como uma joia. Sétimo medo é o medo da morte. Gente, e o medo da morte, ele pode ser relacionado com o medo do desconhecido, do fim, do que vem depois dessa separação, dessa transmutação, como eu gosto de falar. E ele pode fazer você viver em pânico permanente, não aproveitar o dia de hoje, segurar tudo e todos, tentar controlar cada detalhe da sua vida e dos demais, até usando isso, onde eu vou morrer, você vai se arrepender. Só que tem algo muito sério aqui, porque quando o medo da morte domina, a pessoa começa a morrer um pouco todos os dias, porque ela não vive plenamente. E quem não vive, como eu disse, sobrevive. E sobreviver não é aproveitar a vida, é morrer. Então não é sobre romantizar a morte, mas é sobre entender que sim, ela faz parte da experiência humana. Que é justamente por isso que o agora tem tanto valor e que isso precisa fazer sentido para você. Então, quando você desenvolve uma relação diferente, no caso, com a espiritualidade, com a ideia de continuidade da vida, com a presença do divino em você, como eu sempre falo, esse medo começa a mudar de cor. Ele pode até aparecer, mas ele não comanda mais a sua realidade. E agora, chegamos ao oitavo fantasma. Para mim, esse é um dos pontos mais fortes citado no livro do Napoleão Hill. Ele fala de algo que é ainda mais perigoso do que qualquer um desses medos isolados que eu citei para vocês até agora. É quando você entra, no caso, num estado generalizado com todos eles. Vou explicar para vocês. Então não é só o medo da pobreza, não é só o medo da crítica, não é só o medo da doença, da perda, da velhice, da morte, aliás, de todos aqueles medos que inclusive eu possa nem ter citado aqui. Mas é quando tudo isso se mistura, se embola e você passa a viver com a mente aberta a qualquer influência negativa. Então tudo desencadeia qualquer medo para você. Então são notícias tóxicas, pessoas pessimistas, ambientes carregados de negatividade, conversas que só giram em torno de tragédias, de escassez, de dramas, de medos. Você entra num ritmo hipnótico de negatividade tão forte que é como se a sua mente ficasse anestesiada e sem filtro algum. Tudo que é medo entra, gruda, se multiplica e vai criando mais e mais situações equivalentes na sua realidade. Esse fantasma é a somatória de todos os medos e mais. E é por isso que ele é tão perigoso. Que é uma suscetibilidade, quando você nem sempre percebe que ele está aí, porque é uma soma, você não identifica. Você só sente um cansaço, irritação, apatia, falta de criatividade, falta de fé. E qual é a saída? Erguer realmente uma fortaleza mental, escolher o que você consome, filtrar com quem você anda,
cuidar do que você fala, ouve, repete, replica. Parar de se alimentar de medo o dia inteiro e querer manifestar coragem só à noite. Você não controla tudo o que acontece fora, mas você pode e precisa escolher o que é que você deixa entrar. Fez sentido para vocês? Então agora eu quero te perguntar, desses 7 medos, qual mais fala com você ainda hoje? E você sente que está vivendo nesse 8º medo, nesse estado de medo generalizado? Então escreve aqui embaixo nos comentários, eu escolho a coragem, mais o nome do medo que você decide começar a ressignificar a partir de hoje. Que eu vou ajudá-los a enxergar e colocar nome no que está te travando. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que vive paralisado pelo medo e precisa assistir e ouvir todo esse conteúdo do vídeo também. Tem uma novidade chegando, vocês vão ter acesso ao material e um conteúdo super especial que vai ajudar a quebrar esses medos também, sabe por quê? O medo pode até bater na sua porta, mas quem decide se ele entra, faz morada, quanto tempo ele fica e quando ele deve sair daí de dentro é você. Nós nascemos para viver uma vida extraordinária e parte dessa vida é aprender a olhar o medo nos olhos e ainda assim dar o próximo passo. Espero que esse conteúdo tenha trazido para vocês um pouco mais de clareza sobre esses medos, um pouco mais de clareza sobre os conceitos desses medos. Se eu não citei algum aqui, por favor, comente aqui embaixo para que a gente possa estudá-lo, trazer também uma nova percepção para você. Fique atento. Anote o número de WhatsApp do Team do Extraordinariamente, porque está chegando conteúdo maravilhoso, grandioso e que vai transformar completamente sua realidade para que você comece o próximo ano, comece os próximos passos da sua vida com mais potência, com mais clareza e certeza de que você pode manifestar tudo aquilo que merece e não tudo aquilo que o medo oferece. Combinado? Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!